Não estou aqui para falar de fantasias. Estou aqui para falar de um crime cometido há 2600 anos. Um crime de ocultação tão perfeito que bilhões de pessoas hoje rezam sem saber o que lhes foi roubado. O que vamos investigar hoje é o segredo mais bem guardado do Antigo Testamento. Não é uma lenda moderna. É algo que está escondido à vista de todos, nas próprias páginas da Bíblia que você tem na sua mesinha de cabeceira, mas que os seus olhos foram treinados para não ver. Baruch Spinoza, aquele filósofo holandês do século XVII que foi amaldiçoado por dizer a verdade, já sabia como ler estas entrelinhas. Ele nos ensinou a olhar para a Escritura não como um ditado mágico, mas como a história de um povo. E quando olhamos com a lupa de Spinoza e com as pás da arqueologia moderna, descobrimos algo chocante. Deus não estava sozinho. No início, o Deus de Israel tinha uma esposa. Eu sei, parece uma blasfêmia. O seu coração pode ter batido mais rápido agora. A culpa, esse velho cão de guarda que colocaram na sua mente, começa a ladrar. Não ouça isso, diz a culpa. É pecado. Mas eu te pergunto, com todo o respeito pelos anos que você viveu e pela sabedoria que acumulou, você tem medo da verdade? Ou você tem medo do que te disseram que a verdade faria com você? Se você está disposto a olhar para a história sagrada com olhos de adulto e não com o medo de uma criança, pausa este vídeo. Vá aos comentários. Escreva apenas uma palavra: coragem. Faça isso por você. É o primeiro passo para dizer ao medo que ele não manda mais na sua casa. Escreveu. Ótimo. Respire fundo. Vamos entrar na câmara secreta da história. Para entender o que aconteceu, temos que voltar no tempo, muito antes de Jesus, muito antes do cristianismo que conhecemos. Estamos na antiga terra de Israel, por volta do ano 800 a.C. Se você pudesse pegar uma máquina do tempo e visitar um templo israelita daquela época, você ficaria confuso. Você veria o altar para Yahweh, o Senhor. Sim, ele estava lá. Mas ao lado dele, ou sob a forma de uma árvore sagrada, ou de um poste de madeira esculpido, havia ela. O nome dela é Asera, ou Ashera, a rainha dos céus, a mãe dos deuses, a nutridora. Durante séculos, os antigos israelitas, os antepassados da nossa fé, não adoravam apenas um pai severo e guerreiro. Eles adoravam o casal divino. Isso trazia equilíbrio, onde o pai representava a lei, a guerra e a ordem. A mãe representava a fertilidade, a compaixão e a vida que brota da terra. Como sabemos disso? Será que Spinoza inventou isso? Será que os historiadores modernos estão alucinando? Não, a terra falou. Em 1975, no deserto do Sinai, num lugar chamado Contilete Ajudo, arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica antiga, potes quebrados que serviam para armazenar provisões. E nesses potes, escritos por viajantes e comerciantes israelitas devotos, havia bênçãos. E o que diziam essas bênçãos? Preste muita atenção, porque isto muda tudo. Diziam: eu te abençoo por Yahweh e pela sua Asera. Sua Asera, a esposa dele, a consorte dele. Não era um culto pagão estrangeiro que os maus faziam escondido. Era a religião popular. Era como o povo entendia o divino. Deus tinha um par. A divindade estava completa, masculino e feminino. Então, a pergunta que deve estar martelando na sua cabeça agora é: se ela existia, se o povo a amava, para onde ela foi? Quem a matou? Quem a apagou da Bíblia de tal forma que você nunca ouviu o nome dela na missa ou no culto de domingo? É aqui que a história se torna um thriller político. E é aqui que Spinoza, com o seu olhar clínico sobre como a religião é usada para controlar as massas, nos dá a chave. A morte da deusa não foi um acidente, foi um assassinato premeditado. E temos o nome do principal suspeito. O ano é 622 a.C. O lugar é Jerusalém. O rei é um jovem chamado Josias. A história oficial, aquela que está no livro de Reis na Bíblia, conta-nos assim: o sumo sacerdote Hilquias estava a fazer obras no templo e achou um livro perdido. O livro da lei. Eles levaram o livro ao rei Josias. O rei leu, rasgou as vestes, chorou e disse:
Meu Deus, estamos fazendo tudo errado há séculos. O livro diz que só podemos adorar num lugar, só podemos adorar de um jeito, e temos que destruir tudo o resto. Parece uma história piedosa de reforma, certo? Um rei justo voltando às origens. Mas aplique a lógica que usamos na vida real. A lógica que Spinoza usava. Quando um governo encontra de repente um documento antigo que por coincidência dá poder absoluto a esse mesmo governo, você acredita cegamente ou você desconfia? O que aconteceu na reforma de Josias foi uma centralização de poder brutal. Até aquele momento as pessoas adoravam a Deus nos lugares altos, no topo das colinas, debaixo de árvores frondosas, em santuários locais nas suas aldeias. A religião era doméstica, próxima, natural, e a figura da deusa Sera estava lá, presente, como a mãe da família. Mas para os sacerdotes de Jerusalém, isso era um problema. Se você oferece o seu sacrifício na colina da sua aldeia, o dinheiro fica na sua aldeia, o poder fica na sua aldeia. O templo de Jerusalém não recebe a sua parte. E mais importante, se você tem uma conexão direta com a divindade, através da natureza, através da mãe, você precisa menos do sacerdote. Então, eles escreveram, ou editaram, o livro de Deuteronômio. E começaram a campanha de terror. A Bíblia narra isso com orgulho. Mas leia com o coração compassivo de hoje. Leia o que eles realmente fizeram. O rei Josias ordenou que retirassem do templo de Yahweh todos os objetos feitos para a cera, e os queimou. Ele derrubou as casas das tecelãs que teciam mantos para a deusa dentro do complexo do templo. Ele foi de cidade em cidade, destruindo os santuários locais, matando os sacerdotes que não concordavam com Jerusalém. Foi uma guerra civil religiosa, e o alvo principal era o feminino. Por quê? Porque o feminino representa a intuição, o mistério, o ciclo da vida e da morte que não pode ser controlado por leis rígidas escritas em pedra. Para criar uma nação de soldados obedientes, prontos para a guerra, prontos para pagar impostos a um rei central, a ternura da deusa era um obstáculo. Eles precisavam de um Deus que fosse apenas pai, apenas juiz, apenas rei. Um Deus solteiro, um Deus homem. E assim, a Asera foi demonizada. Os escritores bíblicos vencedores dessa guerra reescreveram o passado, transformaram a deusa amada numa abominação. Disseram que adorá-la era o motivo de todo o sofrimento de Israel. Criaram a culpa perfeita. Vocês sofrem porque traíram o pai com essa deusa. Você consegue sentir o peso disso? Pense na sua própria vida religiosa. Pense na educação que recebeu. Deus é sempre Ele, o Pai, o Senhor, o Rei. Onde está a mãe? Onde está a suavidade? Spinoza diria que essa amputação do divino criou um desequilíbrio na psique ocidental que dura até hoje. Especialmente para a sua geração, isso foi devastador. Você foi criado numa religião de obediência, não de amor incondicional. Porque um pai, na visão patriarcal antiga, ama sob condições. Ele ama se você obedecer. Se você falhar, ele pune. Ele tem o cinto na mão. Uma mãe, a verdadeira arquétipo materno, ama porque você é filho dela. Ponto final. Ela nutre. Ela acolhe. Ao apagar a esposa de Deus, a religião institucional tirou de você o direito de se sentir acolhido sem julgamento. Eles te deixaram sozinho numa sala de tribunal com um juiz, sem a mãe para te defender. É por isso que você sente essa culpa crônica. Essa sensação de nunca ser bom o suficiente, como poderia ser. A metade compassiva do céu foi arrancada. Mas espere, a história não acaba aqui. A verdade é como a água, como eu disse antes. Você pode construir uma represa, mas a água vai encontrar um caminho. Você não pode matar um arquétipo. Você não pode matar uma parte da alma humana. O povo sentiu falta dela. Eles sentiram uma orfandade cósmica terrível. Se você está acompanhando este raciocínio, se você sente que algo está clicando dentro do seu peito, algo que talvez você nunca teve palavras para expressar, eu te convido a se inscrever no canal agora. Não deixe para depois. Estamos a construir um refúgio para mentes maduras que querem pensar, e não apenas obedecer. Junte-se a nós. Ative o sino.
Vamos continuar a desenterrar o que foi escondido. Vamos ver como o povo resistiu. Porque o povo resistiu. No livro do profeta Jeremias, há uma cena fascinante. Jeremias, o porta-voz da religião oficial, da religião só do Pai, está a dar uma bronca nas mulheres de Jerusalém. Ele diz que a cidade caiu porque elas adoravam a deusa. E sabe o que as mulheres responderam? Está na Bíblia, em Jeremias capítulo 44. É um dos raros momentos em que a voz do povo silenciado foi registrada. Elas disseram: nós não vamos te escutar. Vamos continuar a queimar incenso à Rainha dos Céus e a oferecer-lhe bolos, como nós e os nossos pais, os nossos reis e os nossos príncipes fazíamos, porque naquela época tínhamos fartura de pão, e éramos felizes e não víamos a desgraça. Olha a coragem dessas mulheres. Elas sabiam a verdade prática. Quando havia equilíbrio, havia paz. Quando a religião se tornou fanática e masculina, veio a guerra e a desgraça. Mas a teologia oficial venceu pela força da espada e da pena. A azeira foi apagada. Mas será que foi mesmo? Spinoza, ao analisar a estrutura da fé, percebeu que a natureza humana preenche os vazios. Quando a Igreja Católica se formou séculos depois, o vazio da mãe era tão grande, tão doloroso, que a figura de Maria teve que crescer para o preencher. Oficialmente, teologicamente, dirão a você que Maria é humana, que não é uma deusa. Mas olhe para a prática, olhe para as procissões, olhe para as velas acesas, olhe para o Salve Rainha. O povo, na sua sabedoria intuitiva, trouxe a mãe de volta, porque nós não aguentamos viver num universo frio governado apenas por leis masculinas. Precisamos do colo. Mas aqui está o problema, e aqui está a libertação que eu quero te oferecer hoje. Enquanto você acreditar que a divindade é um homem barbudo no céu que ficou viúvo ou solteiro, e que criou regras impossíveis para te testar, você viverá com medo. Spinoza nos oferece uma visão diferente. Uma visão que cura. Para Spinoza, Deus não é um rei. Deus é a substância infinita de tudo o que existe. Deus é a natureza. Deus se vinatura. E na natureza, não há macho superior à fêmea. Na natureza, há criação e recepção. Há força e suavidade. Há tempestade e a brisa. Tudo é divino. Isso significa que o sagrado feminino não está perdido num passado arqueológico. Ele não precisa ser permitido por um padre ou pastor. Ele está em você. Faz parte da própria essência de Deus. A culpa que você carrega, aquela sensação de que o seu desejo, o seu corpo ou a sua alegria eram de alguma forma errados ou pecaminosos, isso é herança da reforma de Josias. Foi uma ferramenta política para te controlar. Não foi Deus quem disse que o prazer é pecado. Foram homens que queriam controlar a população. Não foi Deus quem disse que você deve temer o inferno se não pagar o dízimo. Foram instituições que precisavam do ouro para construir templos de pedra, porque se esqueceram de que o verdadeiro templo é o coração humano e a natureza lá fora. Quero que você pense na sua vida agora. Você tem mais de 60 anos. Você viu muito. Você sofreu muito. Você criou filhos, enterrou pais, talvez enterrou cônjuges. Você trabalhou. Você acha honestamente, no fundo da sua alma sábia, que o Criador deste universo infinito está preocupado se você comeu carne na Sexta-feira Santa de 1985, ou se você faltou à missa porque estava cansado? Você acha que a inteligência suprema que desenhou as galáxias e o ADN é um contador mesquinho que anota os seus erros num caderno para te castigar? Essa imagem de Deus é infantil e é indigna da sua idade. Essa imagem é a imagem do pai zangado que ficou sozinho porque mataram a esposa dele na teologia. É hora de você se perdoar, mas não um perdão que vem de fora, de um confessionário. Um perdão que vem do entendimento. A tal beatitude que Spinoza falava. Entender que você não é um pecador nas mãos de um Deus irado. Você é uma manifestação da vida. Você tem dentro de si o pai e a mãe, a lei e o amor. E o medo? O medo foi a arma que usaram contra você. A esposa de Deus não é apenas uma estátua antiga que Josias quebrou. Ela representa a compaixão que foi quebrada dentro da religião. Ao resgatar a memória dela, estamos resgatando o direito de Deus ser amor puro, e não apenas justiça.
Muitos de vocês, ao ouvirem isto, podem sentir uma resistência. É normal, é o viés de confirmação, a lutar para manter as velhas estruturas de pé. É difícil admitir que fomos enganados por tanto tempo. É doloroso pensar que tanta culpa foi desnecessária. Mas pense no alívio. Imagine soltar essa mala pesada de tijolos que você carrega. Imagine olhar para o céu, ou para uma árvore como faziam os antigos, e não sentir medo do julgamento, mas sentir a conexão com a vida, a verdadeira espiritualidade, aquela que Spinoza buscava, e que os místicos de todas as eras conhecem. Não é sobre obedecer a regras escritas por reis mortos há 2500 anos. É sobre reconhecer que o divino está em tudo, e que a face materna de Deus nunca nos abandonou. Nós é que fomos vendados para não haver. Você não precisa deixar de ser cristão ou católico se não quiser. As formas culturais são bonitas, trazem conforto, memória, comunidade. Mas você pode deixar de ser um escravo do medo dentro dessa religião. Você pode reinterpretar os símbolos. Quando vir a Virgem Maria, lembre-se de Azera. Lembre-se de que o feminino divino é indestrutível. Quando ler o Antigo Testamento e vir a fúria de Deus, lembre-se do contexto político. Lembre-se de Josias e dos sacerdotes lutando por poder. E separe o trigo do joio. Fique com a sabedoria. Descarte a manipulação. Agora eu preciso saber quem chegou até aqui. Este é um vídeo denso. Falamos de arqueologia, de história proibida, de psicologia profunda. O algoritmo do YouTube prefere vídeos de gatinhos ou discussões políticas rasas. Mas você ficou. Isso diz muito sobre a sua alma. Diz que você é um buscador, não um turista. Eu prometi uma libertação no início. E a libertação é esta. A porta da cela está aberta. Sempre esteve. A cela era feita de ignorância histórica. Agora você tem o conhecimento. A chave é a sua própria razão e o seu amor próprio. Se você sente que hoje, talvez pela primeira vez, uma parte do medo religioso caiu dos seus ombros, se você sente que resgatou algo valioso que lhe foi roubado, quero que vá aos comentários e escreva a palavra liberdade. Mas não escreva apenas a palavra. Conte-me em uma frase. O que você faria hoje se não tivesse medo do julgamento divino? Como você viveria o resto dos seus anos se soubesse, com certeza absoluta, que é amado incondicionalmente pelo universo? Como uma mãe ama um filho. Vou ler cada comentário liberdade. Porque essas são as vozes que o rei Josias tentou calar, mas que 2600 anos depois, ainda estão aqui, prontas para falar. A história tentou apagar a esposa de Deus para te fazer temer o Pai. Hoje nós lembramos dela, para que você possa finalmente estar em paz com a família divina, e principalmente em paz consigo mesmo. Obrigado pelo seu tempo, que nesta fase da vida é o seu bem mais precioso. Use-o para amar, não para temer. Lembre-se, Spinoza não destruiu Deus. Ele apenas limpou a maquilhagem assustadora que os homens colocaram na face dele. Somos o Reflexiona Comigo. Inscreva-se para continuar esta jornada de desintoxicação espiritual. Até a próxima reflexão. E até lá, viva sem medo.